É realmente uma alegria a gente poder estar juntos numa noite tão especial como a noite de Nowruz, que é o Ano Novo Bahá'í. E no mundo todo está sendo festejado de hoje até amanhã, até o pôr do sol. E só entre parênteses, Nowruz é uma das festividades mais antigas que a humanidade conhece. No Irã mesmo, ele tem mais de 6.000 anos que ele é festejado pelo povo iraniano como o início do Ano Novo, início da primavera, que realmente é uma estação que traz novamente luz e o verde e a alegria de viver para todos. Hoje à noite nós vamos ter uma palestra muito especial com o tema cujo tema é véus, o que eles escondem e o que eles nos revelam. Quem vai fazer esta palestra para nós é o querido amigo Luiz Mourão, que está estudando sobre esse tema já faz algum tempo e com certeza todos vão gostar muito de ouvir essa palestra. Bom, vocês conhecem o Luiz, mas rapidamente para lembrar que Luiz mora em Brasília, ele é casado com a nossa querida amiga Virgínia, tem 5 filhos. Aos 6 meses ele foi batizado na Igreja Católica, aos 6 anos começou a fazer o catequismo, dos 6 a 15 anos estudou em escola católica jesuíta, e dos 15 a 50 anos considerou um buscador em diversas religiões. Após encontrar a revelação de Baha'u'lláh e ouvir sobre a revelação de Baha'u'lláh, se encantou com os princípios da revelação progressiva e da unicidade da humanidade, ao mesmo tempo que é uma unidade na diversidade, e desde então se tornou um ativo servidor da humanidade. Então, este é o nosso amigo Luiz, que vai tratar para nós desse tema maravilhoso sobre os véus. Por favor, querido Luiz, fique à vontade. Muito obrigado, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez para ter essa conversa com os amigos, porque essas conversas sempre, desse ciclo de palestra, são conversas do fundo do coração, né? E conversas do fundo do coração a gente só tem com pessoas que realmente se identificam com aquilo que a gente, de alguma forma, se propõe a trazer. Isso é muito enriquecedor para quem fala e para quem está ouvindo, né? Então, isso é realmente muito positivo. E não é à toa que esse tema de hoje, ele vem, vou usar até uma palavra, ele vem me incomodando há muito tempo, né? E vocês vão entender por quê. As coisas, às vezes, alguns temas que a gente vai desenvolvendo dentro da nossa consciência, eles vêm como um mosquito que passa zunindo na hora que você quer dormir. Toda hora que você quer dormir, vem um mosquito, passa assim e te acorda. São temas que nos incomodam, que vão fundo e que lhe instiga a se movimentar, a sair e buscar, né? Esse tema de véus é um tema que funcionou para mim exatamente assim. E você quer me autorizar, por favor, Ana, a compartilhar? Sim, querido. Para eu abrir aqui para eu mostrar para vocês por que esse tema me incomodou e me trouxe aqui essa sexta-feira. Vamos ver se eu consigo fazer uma coisa nova aqui.
não vou conseguir fazer aqui não. Quer usar o PowerPoint como fundo para mostrar aqui, mas não vai dar para fazer agora, não. Eu vou fazer o normal mesmo. Ele me incomodou por esse motivo que está aqui apresentado nessa primeira prancheta que a gente apresenta o tema. Véus, o que eles nos escondem, o que eles nos revelam. Está aqui desse lado direito, que vocês podem perceber, um trecho da oração obrigatória longa. Não à toa, uma oração que todo dia, todo santo dia, ele passa pela minha cabeça e é como se fosse um mosquito que não deixa a gente dormir, né? Ó tu que és o Senhor de todos os nomes e o Criador dos céus. Imploro-te por aqueles que são as auroras da tua essência invisível, a excelsa toda gloriosa, que faças de minha prece um fogo para queimar os véus que me excluíram da tua beleza, e uma luz que me guia ao oceano da tua presença. Ora, é exatamente esse pequeno trecho, diariamente ele me fazia, mas é um trecho que começa falando sobre todas as manifestações, né? Ele fala diretamente sobre todas as manifestações da essência de Deus. E fala desse fogo que a oração traz para queimar os véus que me excluem da beleza dele, né? E que véus são esses? Que forma? Que é isso que isso me incomoda? E é interessante como todo dia isso me incomoda e você passa por um trecho, a oração obrigatória, apesar de já ter mais de 15 anos que eu as faço e diariamente, e a gente passa por elas e vai adiante, aí tem outros pedaços que cada vez nos mexem com a gente, até que um dia você tem a oportunidade de voltar e ir, pouco a pouco, abatendo esses véus que estão colocados dentro das orações, né? Esses temas que mexem com a gente dentro das orações, que, por algum motivo, nos fazem refletir muito, com certeza, muito certamente, são coisas que nós precisamos realmente trabalhar dentro de nós, né? Então, esse tema de véus mexe comigo exatamente por causa da oração obrigatória longa, que todo dia me lembra dele e me diz, mas que véus são esses? Mas de que forma eles... O que eles te escondem? De que forma? Então, com isso, eu vou começar a justamente evoluir um pouquinho naquilo que eu tenho que mostrar para vocês. E vou começar mostrando uma outra parte de uma oração, né, ou de um texto de Bahá'u'lláh, que ele fala que o desígnio de Deus ao criar o homem foi e sempre será capacitá-lo a conhecer seu Criador e atingir a sua presença. Então, se esse é o desígnio de Deus, né, a gente tem que conhecer seu Criador e atingir a sua presença. E parece que esses véus têm alguma coisa a ver com isso, né? Então, esse próprio trecho ele já fala exatamente disso, porque ele fala, né, que a gente, Bahá'u'lláh nos afirma que o homem em si é uma manifestação de Deus e que nele estão depositados todos os seus atributos, né? Que a luz dele está refletida nesse homem, mas que ele está velado dessas bênçãos. Interessante porque essa palavra vem, de novo, velado, vem dos véus, né? Ele está encoberto dessas bênçãos e despende as horas mais preciosas da vida dele, despercebido das forças espirituais que estão latentes nele, né? Recentemente eu falei sobre essas forças espirituais. E quando a gente fala dessas forças espirituais, a gente vai ter que falar do corolário dessas forças, vou usar essa expressão. O corolário que são os véus e as barreiras que nos impedem de usar essas forças como seria de todo desejável e estão disponíveis para a gente, né?
E ele diz, Bahá'u'lláh, que somente quando o homem faz um esforço para purificar o seu coração é que essas qualidades e atributos podem ser manifestadas nele e, consequentemente, na sociedade onde ele vive. Outra vez, aí o duplo propósito que a gente encontra em todos os princípios da revelação de Bahá'u'lláh, que todas as coisas são destinadas ao nosso benefício e ao benefício da sociedade como um todo, da coletividade como um todo. Então, a gente vai caminhando, né, para descobrir como é que a gente está velado disso. Né? E eu começo falando sobre o significado religioso ou místico da palavra véu, e uma parte disso aqui, inclusive, eu dedico ao Edvir, porque a gente vai ver quando a gente fala aqui na religião católica e cristã, como eu vou citar um pedaço da Bíblia. Né? Mas o véu, na mitologia, de uma maneira geral, ele tem um símbolo que é bem, bem significativo, e um significado duplo, aparentemente incoerente, porque ele tanto pode ser uma forma de revelar, ocultando, ou uma forma de ocultar, revelando. Ele tem um duplo significado que a gente pode perceber. Né? Tudo que é oculto, uma parte dele é oculta, como a maior parte dos mistérios, elas convidam ao outro lado, ao conhecimento. Né? E tudo que normalmente é demasiado revelado pode o ser para deliberadamente ocultar. É interessante esse significado, onde esse duplo significado ele vem ao encontro daquilo que a gente talvez não possa ver a princípio, mas quando a gente coloca o véu na cabeça, e isso a gente vai falar a ver com a definição da palavra em árabe, a gente está demonstrando alguma coisa e a gente está negando alguma coisa. Em árabe, essa palavra véu se diz hijab, que significa exatamente o mesmo significado em cima, o que separa duas coisas, em árabe. Isso representa, por exemplo, a separação da noiva da vida solteira para a vida de casada. É uma possibilidade de uma representação. Em outras culturas também, em outras religiões, se usa o véu para cobrir o rosto da noiva, até o final da cerimônia, quando então é permitido ao noivo levantar e, por fim, conhecer o rosto da sua esposa. Tem religiões que as pessoas, os casamentos, famosos casamentos combinados, e que a pessoa realmente não conhece a esposa até esse momento. E ainda tem uma terceira significado que é citado por Bahá'u'lláh em algumas partes, onde ele se refere ao véu da glória, que a gente vai entender um pouquinho, que também é chamado do véu do templo. O véu do templo ele tem a ver com uma coisa que aconteceu exatamente, é citado no Evangelho de Mateus, né? Que ele cita que Jesus, na hora da sua morte, ele rendeu o espírito e que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Né? Esse véu do templo, também referido em outras, Bahá'u'lláh se refere como o véu da glória, ele é citado de uma forma muito interessante nos escritos cristãos, de uma forma geral, e em outros escritos, porque ele é uma tradição que vem do templo dos judeus, dos hebreus. O templo de Salomão, por exemplo, todos os templos judeus tinham, e o templo de Salomão especificamente tinha, um véu que separava todas as pessoas que estavam os normais, as pessoas, os crentes, né? De uma outra parte que ficava oculta por trás de uma parede, que existia um véu, e naquela porta só podia passar o rabino. Só o rabino passava naquela porta, porque naquele outro lado estava, vamos dizer, a representação de Deus Todo-Poderoso. Alguma coisa muito semelhante como acontece ainda na religião católica, onde a hóstia consagrada ela fica guardada dentro de esqueci o nome, e Devi pode me ajudar, talvez. Tabernáculo. Um tabernáculo.
o ostensório é aquele que a gente chama o tabernáculo, e esse tabernáculo tem um véu, efetivamente, antes de quando você abre, ele tem um véuzinho. Quem já foi muito à missa, como eu, e percebe, sabe que tem um véu ali. Então, isso vem realmente da religião judaica, onde isso acontecia. E também de uma tradição muito antiga, porque não só Deus estava escondido colocado dentro dessa parte especial, como só essa figura do rabino, como só o padre pode acessar este local onde está a hóstia consagrada ou aquele local lá. Só que no momento que São Mateus afirma que no momento que Cristo ressuscitou, não, que ele passou, né, ele exclama que nesse tempo os véus foram rasgados, o véu do templo. E o véu do templo que ele rasga é exatamente esse véu desse templo de Salomão, onde as pessoas, os crentes estavam agora permitidos de ir ter acesso a Deus de todas as maneiras e não somente através de uma pessoa especial, de um rabino. Essa foi a mensagem, teoricamente, que Mateus coloca isso no seu evangelho, e que Barrolá se refere a esse rasgar do véu do templo ou do véu da glória. Mesmo porque só esse rabino, essa pessoa poderosa é que podia fazer isso, né? Passar de um lado para o outro. E no caso do Templo de Salomão, era um véu tão grosso, que segundo as escrituras falam, porque o templo tinha para mais de 40 metros de altura, o Templo de Salomão, e esse véu teria mais de 15 centímetros de espessura. Só uma parelha de cavalos seria capaz de rasgar esse véu de alto a baixo. E esse ato de Jesus Cristo o fez assim, rompendo este véu e revelando de alguma forma, ou ocultando e revelando ao mesmo tempo o que existia por trás dele, dando acesso às pessoas. Então, o véu é, ao mesmo tempo, algo que oculta alguma coisa, no entanto, ele demonstra que existe alguma coisa muito importante do outro lado. E o rasgar o véu é exatamente a possibilidade de se conhecer aquilo que está oculto, ou se poder conhecer e transitar entre um lado e outro. Matéria e espírito, quem sabe? Né? O conhecimento religioso, o conhecimento científico, sim, realmente, talvez. Então, vamos continuar um pouquinho para a gente caminhar um pouco mais no que a gente pode dizer. Como é que as barreiras e véus se relacionam? Então, a gente falou que existem véus, mas Barrolá, em sua epístola, que é uma epístola que não é traduzida em português, ele fala que existem 3 barreiras entre Deus e o homem, né? E cita essas 3 barreiras que eu citei até na palestra, quando a gente fala sobre as forças espirituais, que são barreiras vinculadas ao apego. O apego ao mundo mortal, o apego ao mundo vindouro e o apego ao reino dos nomes. Interessante porque ele fala de barreiras, né? E a gente começa a raciocinar e pensar o que seriam barreiras e como é que barreiras e véus se funcionam, né? Se a gente examinar e voltar ao Templo de Salomão, a gente via que aquele véu pesado, ele era também uma barreira que impedia os crentes de passarem por aquela porta, né? Aquela passagem, né? No entanto, os véus nem sempre funcionam como uma barreira. Os véus, eles às vezes simplesmente toldam, eles simplesmente anuviam, colocam no meio de nuvens coisas que a gente não pode examinar detidamente, que a gente não pode conhecer deliberadamente, a gente pode ver contornos, né? Então, um véu
pode ser alguma coisa que impede que a gente veja uma barreira, como essas barreiras que Bahá'u'lláh nos coloca, né? Então, a primeira coisa, quando a gente remove um véu, não é ver o que está por trás do véu claramente. Às vezes é poder ver a barreira. O primeiro passo de a gente poder ver as coisas claramente é até poder ver a barreira que nos impede, se ela existir, né? E poder, então, passar por cima dela e evitar essa barreira, e aí sim poder clarear a nossa visão, né? Então, o interessante é que, se ele fala, Bahá'u'lláh, fala de apego, quando ele fala em apego, a gente está falando exatamente na virtude reversa disso aqui, que é o desprendimento. Para a gente se livrar ou passar por cima de um apego, a gente vai ter que usar toda a nossa capacidade para tentar nos desprendermos de algo, né? Trabalharmos com isso, né? Bahá'u'lláh nos ensina também nessa maravilha dessa epístola que não tem em português, talvez Goethe até conheça, eu não sei se ela foi revelada em persa ou em árabe, né? Masnavi. Oi? A Masnavi são os poemas de Bahá'u'lláh. Exatamente. Masnavi é um poema da literatura, o estilo de poesia da literatura persa. Eu fiz uma pesquisa sobre isso, né? Onde que é um poema de uma maneira extremamente interessante de se fazer, porque as rimas são dobradas, elas não vêm diretamente ligadas umas com as outras, né? Então, existe Masnavi, que Bahá'u'lláh fez esse Masnavi com 300 estrofes, e tem um outro Masnavi famoso, que é de Rumi. Rumi também, nas suas, ele revelou algumas coisas sufis, em estilo de poesia nesse Masnavi. Dizem, eu não consegui, que realmente é uma beleza poética. Pode falar, Gite. Não, é isso mesmo, Masnavi, o Rumi também se expressa muito através do Masnavi. Então, é uma forma de expressão e que realmente é uma coisa que eu gosto. Mas deve ser muito difícil de traduzir também, mesmo em inglês, porque não deve ser uma coisa fácil, né? Não sei se ela existe em inglês, mas me causou muita curiosidade de conhecer isso. Eu só vi citações dela, mas não de conhecê-las, né? Mas no Masnavi Mubarak, né? Mubarak, a gente sabe que quer dizer bendito, abençoado, né? Então, é a poesia da bênção, do abençoado, né? Ele diz que o homem não é capaz de receber a luz da revelação de Deus, a não ser que ele desenvolva uma nova vista. E ele cita exatamente aquilo que nós já citamos várias vezes, né? Que os olhos postos nessas coisas do nosso mundo, eles não podem perceber a glória de Deus e sua revelação. Que esses ouvidos sintonizados com as vozes mundanas do mundo, materiais, não podem ouvir as melodias do reino. E que há de se adquirir novos olhos, novos ouvidos, verdadeiros olhos e ouvidos espirituais, para que se possa perceber a luz de Deus. Então, ele diz ainda mais que o propósito de Deus em criar essa visão interior, né, de permitir que a gente possa ter olhos espirituais, ouvidos espirituais, em outra parte ele se refere a um coração espiritual, né, foi para que o homem pudesse contemplar a beleza do seu manifestante. Então, é bastante interessante porque a gente vai caminhando aqui para ver que o véu tem a ver com a possibilidade da gente olhar, da gente ver, da gente perceber. E essa percepção, que dão acesso às forças espirituais, tem a ver com poder observar tudo aquilo que o manifestante diz. E não é à toa que a gente pode observar isso diariamente, quando a gente faz a coisa mais simples que Bahá'u'lláh nos pede, né? Que é jejuar e orar e refletir sobre os textos sagrados. Teoricamente, é a coisa mais simples. E quando a gente começa a fazer efetivamente isso, dia a dia, a gente começa realmente, e só quem exercita isso no dia a dia, só com quem a gente
mostra no livro 1, mas só a pessoa que efetivamente se dá conta que ela começar a fazer isso, é que ela se apercebe que isso desenvolve realmente olhos espirituais, ouvidos espirituais e corações espirituais. E que isso é um processo que depende de dentro de cada um, e que esse processo ele vem se desenvolvendo e que vai permitindo a gente perceber as coisas e olhar as barreiras que nós encontramos dentro de nosso próprio ego, né? Nossas barreiras são diferentes, cada um tem barreiras diferentes. E a gente vai identificar essas barreiras. A gente se refere a barreiras do ego, mas elas são totalmente diferentes, essas barreiras, a minha, da sua, da dela, da dele. Cada um tem suas barreiras, assim como cada um tem os seus dons e recebe o seu quinhão, né? As barreiras também são diferentes e a gente tem que se exercitar profundamente a partir do momento que a gente remove alguns véus e percebe qual a barreira que a gente tem que pular ou que tem que desvanecer, e a gente começa a poder acessar e começar a ter vislumbres dessa força espiritual, né? E, por outro lado, é interessante porque a gente começa a perceber, né, e a contemplar a beleza do seu manifestante, que não nos é revelada de uma forma muito clara, né? Aí, mas onde é que esses véus atuam? É interessante, mas esses véus estão entre que a gente falou que eles ocultam, né, a beleza do manifestante ou a beleza de Deus, né? De alguma forma, os elementos, porque de Deus a gente nunca vai ter acesso, né? Mas em outra epístola, Barrolá nos ensina que este que nós estamos vivendo é o dia de Deus. Interessante. Mas também é do dia dos olhos, ouvidos e corações espirituais. E ele convoca os seus amados, né, a procurar adquirir esses três elementos preciosos e ainda os adverte que somente um minúsculo obstáculo pode impedir os olhos de ver. É aqui, Gite, que ele se refere exatamente à pálpebra, né? Exatamente, a pálpebra é um minúsculo obstáculo que pode impedir os olhos de ver, e tem outros que podem impedir os ouvidos de ouvir e o coração de compreender. E esclarece que os véus eles se interpõem sempre entre a vista interior da alma e o manifestante de Deus. E eles, sem exceção, têm origem no mundo material. Essa é outra epístola que também não está traduzida em português, né? E que ele coloca isso, né? Os véus eles se interpõem entre nós e a possibilidade de ver a beleza do manifestante de Deus. E que esses véus eles se originam sempre como as barreiras no mundo material, ou seja, no ego, né? Intrinsecamente no ego, né? E aí eu vou convidar vocês a gente poder fazer um exercício. Eu fiz uma pesquisa longa, só para ter uma ideia, eu parei porque ela estava já com 35 textos de orações e textos sagrados só de Bahá'u'lláh, do Bahá'í e de Shoghi Effendi, alguns da Casa Universal de Justiça, e aí tinha muito mais, e eu parei, eu coletei esses textos, estão coletados num documento que eu fiz, falando sobre véus, exclusivamente sobre véus e conhecimento. E é infindável. E aí eu comecei a perceber, pelas minhas pesquisas também, que os véus não foram só citados por Bahá'u'lláh, eles são citados em todas as religiões, né? Lá atrás, no budismo, o budismo fala sobre Maya. Maya é exatamente o véu. Isso. É o véu que nos impede de perceber a realidade, né? Então, é interessante, porque aí eu comecei a perceber que o tema dos véus não é um tema trazido, vamos dizer, só nesta revelação, está bem dentro do tema da revelação progressiva. Então, o budismo fala sobre isso com Maya. Nós falamos também no hinduísmo também sobre véus, né, sobre os véus. A própria significado do casamento com esses véus, eles o tempo todo estão sendo colocados. Jesus Cristo fala desses véus, né, como ele fala, exatamente como Mateus cita ali. No cristianismo, Jesus fala sobre essas barreiras que nos impedem e cita véus. Então, esse tema é um tema extremamente recorrente
e que, aparentemente, pelo menos de tudo que o Alcorão também é muito citado, os véus são citados também por Muhammad, tem alguns pedaços que eu até separei. E na revelação Bahá'í, então, eles estão muito, muito presentes também, o que nos indica que talvez nós tenhamos que nos apressar a conhecê-los, apressar a avaliá-los e apressar a rompê-los. Né? Porque são eles que nos impedem, são eles que, no primeiro momento, nos impedem de acessar todas essas forças espirituais. E são eles que têm que ser rompidos, e são, o tempo todo, são eles que, nos seus diversos graus e gradações, eles não são um véu que separa eternamente aquilo, e isso Bahá'u'lláh vem nos trazendo o tempo todo, nós podemos rompê-los, mas isso é um processo, ele não é simplesmente uma passagem, ele é um processo contínuo, onde eles são removidos camada por camada, feito uma casca de cebola, eles são removidos com um esforço diário, diuturno, né, que nos permite acessar, então, e permitindo nos capacitarmos a ter essa visão interior mais clara, esses ouvidos e o coração espiritual. E ele dá as fórmulas para que isso possa ser feito. Né? E ele diz que a oração e o jejum e a leitura de textos são a chave desse mistério. Depende de você, está aí a chave. Mas eu fui além, porque eu fui procurar nas palavras de Bahá'u'lláh, e vou incitá-los a fazê-los isso a partir de agora, que tipo de véus eles existem, um pouco das coisas que estão escondidas através dele, porque Bahá'u'lláh nos dá essa dica em diversos textos. Então, é o que eu vou começar a apresentar para vocês agora, para a gente poder fazer esse exercício. Rápido, porque nós não temos muito tempo. Né? Ó vós, amados de Deus. Aqui é aquele texto que dá uma compilação a importância da oração obrigatória do jejum, onde ele fala que a gente deve observar a oração obrigatória e o jejum e ocupai com a difusão dos doces aromas de Deus e a disseminação dos versículos divinos, ou seja, ensino. Né? E aqui é comentado, né, por Abdu'l-Bahá, rompei os véus, removei os obstáculos. Ele fala claramente dos véus e das barreiras. Né? Ofertai as águas vivificadoras e indicai o caminho da salvação. Então, nós temos que romper os véus, né, para poder fazer, através da oração obrigatória, até para fazer o ensino e disseminar a palavra de Deus. Né? E nós temos que remover esses obstáculos que estão dentro de nós. Né? E, então, isso e Abdu'l-Bahá nos admoesta toda manhã e noite. Bom, outra compilação que eu acessei, né, que coloca faz uma citação da ave que suavemente canta a beleza de Rapá, e diz que nessa maravilhosa dispensação os véus da superstição foram rompidos e os preconceitos dos povos orientais são censurados. Essa é uma palavra de Abdu'l-Bahá, onde ele fala sobre, na compilação sobre a importância das artes, onde ele fala da superstição que veio lá, que não está citada no Alcorão, mas de que a música era condenável, ela era profana, né? Uma superstição. Né? E passou a ser um preconceito, né? De que a música ela não poderia ser jamais uma coisa sagrada. Né? E ele fala, não, romper isso. Né? A música em certas nações do Oriente, especificamente as nações árabes, né? Essa música era considerada condenável, até hoje. Né? Mas ele diz que nessa nova era, claro que a música ela é o alimento espiritual que eleva a alma e o coração. Né? E nessa compilação da aquisição da sabedoria, aqui de baixo, ele fala, dos escritos de Abdu'l-Bahá, ele cita isso aqui, que almas puras passam suas noites e dias a demanhar, e cita especificamente o Mizab do Fadel, que era exatamente um erudito muito importante na época de Bahá'u'lláh, e que sempre que procuravam puxar o tapete dele, elogiando, e ele
realmente se recusava, né, a ser endeusado, né, e tinha uma humildade profunda, né? E ele faltava e Abdu'l-Bahá cita que almas puras como ele passam suas noites e dias a demonstrar a verdade da revelação, aduzindo provas conclusivas e brilhantes, expandindo as verdades da fé, levantando os véus, promovendo a religião de Deus, espalhando as suas fragrâncias. Então, ele se refere que as almas puras podem passar e devem passar suas noites e dias a demonstrar a verdade da revelação, ou seja, ensinando a fé. Né? Outros dos escritos de Abdu'l-Bahá, citados aqui nessa aprofundamento, conhecimento e compreensão da fé, ele diz que a minha súplica a Deus, Abdu'l-Bahá fala, é que possas, uma determinada pessoa que dirige uma carta, num curto espaço de tempo, familiarizar os filhos do paraíso de Abrahá com os mistérios e as verdades divinas e romper em pedaços os véus das vãs imaginações. Então, já vê que Abdu'l-Bahá cita o véu das superstições, os véus das tradições, né, que fomos citados naquela anterior. Aqui ele faz o véu, o famoso véu das vãs imaginações, que a gente vai encontrar também lá na oração obrigatória. É um pedaço da oração obrigatória longa, onde no final a gente fala das vãs, mas pede a Deus que nos proteja das hostes das vãs imaginações. Né? Então, aqui ele cita que esses véus também são de imaginações que estão dentro de nós, que nós temos que nos livrar delas. E a gente se pega, vou até falar um pouco mais sobre isso, as vãs imaginações são exatamente, em outras partes das escrituras sagradas, se cita o sussurro do ente mal. A gente tem exatamente aquelas, de vez em quando, a gente é humano, e isso acontece com todos nós, né? As nossas ideias malévolas, as nossas vontades de fazer coisas que são instintos animais, baixos mesmo o tempo todo, e que eu identifico como nossas vãs imaginações, que de repente a gente sacode a cabeça, não é por aí. Então, as vãs imaginações são realmente algo concreto, se a gente prestar atenção, algo concreto, algo palpável, muito palpável. Não sei com vocês, mas, basicamente, para mim, são coisas muito palpáveis. Eu me dou de encontro com elas o tempo todo. O meu lado animal, com esse lado realmente material, que não tem nada de bonito, né? É interessante que a gente possa olhar essas coisas, remover esses véus para olhar essas coisas, de modo a poder fazer força para passar por cima delas. Né? Então, isso é muito importante nessa reflexão. Bom, vamos continuar aqui em outros textos um pouquinho mais rápido, porque a gente tem... deixa eu ver aqui. Desculpa, acho que eu passei. Justamente essa mesmo aqui. Nos escritos de Shoghi Effendi, na presença de Deus, capítulo 2. É interessante como Shoghi Effendi descreve o episódio de Tahereh. Né? Ele fala que foi Bahá'u'lláh, embora ninguém o suspeitasse, que ele governou o curso desse memorável episódio. E foi ele que levou a reunião ao seu dramático clímax, ou seja, Bahá'u'lláh. Né? Porque o Bahá'u'lláh ainda estava acalmado, isso estamos falando na conferência de Badacht, né? Tahereh apareceu de repente sem véu perante seus companheiros reunidos e sentou-se à direita do aterrado e enfurecido Qudus. Com suas veementes palavras, ela rompeu os véus, né, protetores da santidade dos ritos do Islã. Ele conseguiu romper esses véus e fez soar o toque de trombeta e proclamou o nascimento de uma nova era. Interessante como esse episódio de Tahereh, visto sobre
esse duplo significado, o significado real que ela removeu o véu, porque ela removeu o véu efetivamente, e como ela rompeu o véu das tradições islâmicas, rompeu o véu de superstições que existiam, inclusive, né, de que a mulher não podia ser vista. Então, nessa hora, esse evento comandado por Bahá'u'lláh. Eu nunca tinha pensado nesse evento desta forma real. Cada vez que a gente vê a descrição de um evento Bahá'í, cada vez que a gente vê se suscitado em outras partes, a gente pode perceber quantas nuances existem, quantas belezas o tempo todo escondidas, quantas são as pérolas escondidas no oceano do conhecimento. E depois dessa reflexão sobre véus, me veio à tona aquela imagem que Bahá'u'lláh fala que a gente tem que chegar nas praias do Oceano da Sabedoria, né? E isso me veio que esses véus, que também são confundidos com as viragens do deserto, né? E que esses véus são justamente para a gente chegar até a praia do Oceano da Sabedoria, a gente tem que remar, a gente tem que realmente chegar lá, para depois dar mergulhos rápidos e buscar uma pérola, subir e buscar outra pérola, e o tempo todo buscando pérolas, né? E esses véus estão ainda nos impedindo de chegar na orla, na beira, na praia desse oceano que a gente tem que mergulhar. Então, realmente, esses véus são muito significativos e a gente tem que realmente caminhar por eles, conhecê-los, removê-los e caminhar para chegar, pular os obstáculos, né? Então, a gente vai caminhar mais um pouquinho, né, no sentido de ir para agora orações escritas de Bahá'u'lláh, e eu peguei vários escritos que a gente pode falar. Ele fala aqui, na seleção dos escritos de Bahá'u'lláh, que a gente tem que ser flamejante para poder queimar os véus da negligência. Olha, ele cita os véus da negligência. Aquela atitude que a gente está realmente, olha, eu tinha que fazer hoje, mas eu não estou com paciência para realmente sair e fazer o ensino, eu não estou com... eu vou ter que fazer um círculo de estudo, meu Deus, eu tenho que me comprometer todos os dias, esses dias, essas horas de entrar, e quando eu não puder e não tiver com paciência, como é que eu vou fazer? São os véus da negligência, né? E fazer arder com as energias vivificadoras do amor de Deus, né? E aqui ele fala numa oração obrigatória longa de novo, né? Ele fala que esses véus, que a oração é um véu que exclui a gente da beleza dele, como nós citamos lá na primeira parte, na abertura dessa palestra, né? E isso é muito sério, a gente excluir, um véu que exclui a beleza, né? E exclui não só a beleza dele também, e a possibilidade da luz que me guia o oceano da tua presença. Então, olha, a gente tem que realmente trabalhar muito para esse véu, né? Aqui nas orações de Beneplácito, ele cita, eu botei ela um pouco mais longa para a gente ter uma ideia, né? Mas ele pede que a gente que Deus remova os véus que intervieram entre ti e tuas criaturas e as impediram de se envolver para o horizonte da tua revelação. Então, os véus nos impedem que a gente se dedique realmente aos horizontes da revelação e se mergulhe neles, nos impede até que nós estudemos eles e nós possamos mergulhar nas Escrituras, né? E diz, então, né, com que elas, né, então, voltem-se da mão esquerda do esquecimento e da ilusão para a mão direita do conhecimento e da certeza. Olha só, né? Como a gente pode, como é possível, porque ele cita nessa oração, ele fala das cabeças que foram suspensas no topo das lanças, o sacrifício dos babis, né? E dos barrais também, né? Que o tempo que fizeram, né? E que a gente realmente sacrifício pode fazer com que a gente passe da mão esquerda do esquecimento e da ilusão, Maya, né? Para a mão direita do conhecimento e da certeza. Realmente, são possibilidades
passar para a mão direita do conhecimento e da certeza através de romper os véus é uma possibilidade real e bonita, né? Esse aqui nós já passamos, eu que voltei em vez de caminhar. Então, essa é a outra aqui. Aqui na Epístola de Armade também é citado aqui, né? Pois os homens erram nos caminhos da ilusão, destituem discernimento para ver Deus com seus próprios olhos ou ouvir as suas melodias com seus próprios ouvidos. A sexo nos afigura, como tu também dás testemunho. Isso aqui é tão lindo, porque isso é realmente para ver Deus com seus o discernimento, para ver Deus com seus próprios olhos, ver Deus por trás das coisas que nos acontecem, né, por trás de tudo que está na nossa vida, ouvir a melodia que toca, que a gente pode ouvir quando a gente realmente, às vezes, observa as coisas que estão em algum limitado observação nossa, mas eu já consegui perceber isso, né? Quando a gente vê a mão de Deus, né? E os véus nos impedem, né? E ele fala que os homens, de uma maneira, erram no caminho da ilusão e do discernimento, né? Para poder fazer isso. E as suas superstições são véus entre eles e seus próprios corações, e que os afastam do caminho de Deus, o Celso Grande. Isso é muito sério, né? Vamos falar aqui alguma coisa sobre que o véu também não tem permitido que véu algum excluísse do reconhecimento das glórias do seu dia, né? Do dia que nós estamos vivendo. Né? Os véus me excluem de reconhecer essas glórias desses dias. Né? E ele fala, nesse trecho, que na pista do Rizvan, que nós vamos ter a oportunidade de ouvir dentro em breve, nós estamos quase chegando na época do Rizvan, só temos mais uma epístola antes, que é do Nauruza, de hoje, né? Então ele fala que o silêncio dele é por causa dos véus que tornaram cegos para ti os olhos das tuas criaturas, e que a mudez dele é devido aos obstáculos, às barreiras que têm impedido o teu povo de reconhecer a tua verdade. Né? E se isso fosse removida, essas pessoas teriam o poder de ressuscitar, essas coisas fossem removidas, essas pessoas teriam o poder de ressuscitar as almas de todos os homens. Né? Isso é muito, né? Isso é muito poderoso. Né? Então, os véus a gente tem que tomar muito cuidado. E a gente, para terminar, a gente fez um pequeno resumo aqui, onde a gente, daquilo que eu pude coletar, não dá para a gente ter como caminhar muito mais além disso, onde a gente pode reconhecer nessa palestra, né, vários tipos de véus, como o véu da tradição, o véu do conhecimento. Esse véu do conhecimento não é o do verdadeiro conhecimento. Aí tem uma citação que Bahá'u'lláh faz no Kitab al-Iqad, o que é o verdadeiro conhecimento, que não é um véu. É o verdadeiro conhecimento que não depende da erudição, é uma luz que Deus faz jorrar no coração de quem quer que ele deseje. É este o conhecimento que é e sempre foi louvável, e não o conhecimento limitado, oriundo das mentes veladas e obscurecidas. Esse conhecimento limitado, eles até tomam emprestado um do outro, furtivamente, e disso se vangloriam. Acho que ele se refere aqui aos clérigos. Não sei, a minha impressão me deu essa impressão. Né? Mas então ele fala desse conhecimento verdadeiro que não é, né? que não é o véu do conhecimento, que as pessoas se acham sábias, eu entendo tudo, eu repito, sei de cor os versículos todos os trechos que Bahá'u'lláh fala, então eu sei tudo sobre essa matéria. Venham atrás de mim. Esse é o véu do conhecimento, o véu do ego. Né? E o véu da glória, né? Onde o atributo de Deus se torna barreira. É um pouco daquele véu do templo, né? Daquele único rabino, daquele único ser que pode passar de um lado para o outro, onde qualquer um só pode ir a Deus através dele. Então, o atributo de Deus passa a ser uma barreira, tanto para essa pessoa, como para as pessoas que acreditam que esse véu da glória existe. Né? O véu do preconceito, o véu das superstições, que estão bem colocados, todos eles só podem ser removidos por meio do desprendimento. E esse desprendimento é uma outra coisa que a gente tem que trabalhar profundamente. Né? Desprendimento tem um significado muito profundo, porque ele também tem muitos desprendimentos.
tem o desprendimento do conhecimento, o desprendimento do nosso ego, ele tem muitas nuances, né, que a gente tem que estudar, né? E tem a ver com a aquisição das diversas generosidades espirituais que Deus nos concede. Então, a gente tem que nos desprender do apego material e desenvolver as generosidades, olha que lindo, né? As generosidades espirituais que Deus nos concede. Todas as coisas boas e belas são manifestações de seus atributos. E as possuir não é apego. Então, todas as coisas boas e belas não são. As manifestações dos atributos não são coisas que a gente deve evitar, a gente tem que possuir mesmo, né? E isso não é apego possuído, né? Os véus nos impedem de ver as barreiras espirituais citadas por Maharaj nessa epístola em referência. Essa é essa outra epístola, Nadi e Assamangui, que também não está traduzida em português. Então, eu queria agradecer a vocês, né? E dizer que eu estou aqui à disposição para que a gente possa efetivamente falar alguma coisa sobre isso e meditar, e que eu sou profundamente grato que vocês tenham me dado a oportunidade de eu poder caminhar por essas plagas que eu caminhei para chegar até aqui. Obrigado. Muito obrigado, querido Luiz. Realmente é um trabalho muito interessante e muito esclarecedor, eu acho que porque véus justamente obscurecem a nossa visão. E você trouxe esses textos, referências que você trouxe, nos dão assim um campo para meditar mais sobre os tipos de apegos que nós temos e tipos de véus que obscurecem a nossa visão espiritual. Amigos, estamos em pequeno grupo, mas mesmo assim, se vocês têm perguntas, acho que podem fazer diretamente e vamos bater um papo. Vai ser um círculo de conversa. Ana, tem alguma pergunta já registrada ou alguém quer Não. fazer? Aqui no chat ninguém escreveu, não. Acho que exatamente porque somos um número que dá para fazer a pergunta direto, né? E eu estava aqui pensando que quando você colocou, querido, e grata pela essa pesquisa profunda que você fez, maravilhoso material, que existem 3 apegos que nos afastam de Deus. Aí, na hora que estava escrito lá, me veio claramente, né, de onde é que vem esses apegos, né? Quando eu estou apegado, me apego a esse mundo aqui mortal, ao mundo vindouro, né? Imagino que seria a promessa de uma salvação, né? E ao reino dos nomes. Se eu me lembro bem, eu acho que são esses 3, né? Então, quando eu me apego, quem é que está apegando? É o ego, né? A palavra apego tem ego dentro dela, né? Não deve ser por acaso, né? Que não é o nosso lado divino, né? Esse apego ao mundo vindouro, quer dizer, acho que assim a pessoa fazer as coisas no como que eu posso No dizer? sentido de obter recompensa. Isso, garantindo um pedacinho dela lá no terreno do céu, né? Não Isso, só no céu, mas também na terra também, Até né? aqui, né? Também. o retorno é recompensa, não é assim desprendimento, é o contrário. Não tem pureza de motivo. Exato, isso. Uhum. E Eu esse apego reino, desculpa, aos... Guide. Não, Não, pode é falar. que esse reino dos nomes seria também os títulos, seria isso? Isso. A pessoa se vangloriar do seu estudo, da Isso. nobreza da sua família, da sua origem, várias coisas, não é, que a pessoa pode se da sua beleza, do É seu tudo do ego. conhecimento. Tem eu tenho uma curiosidade que eu gostaria de citar para vocês aqui, que eu não coloquei, obviamente, aí, porque eu não seria se alguém perguntasse. O apego ao mundo vindouro, ele é citado pelo Babi, na seleção Sim, no Quairo Gulasmar.
ele fala especificamente disso, né? Que é essa recompensa genérica da salvação, recompensa da salvação, como eu falei, mas essa é sempre a falta de pureza de motivo, ou seja, é você fazer alguma coisa pensando em obter uma recompensa e não fazer aquilo porque você acha que aquilo é bom para outra pessoa ou para você mesmo. Então, mas é o Babi que cita isso, é muito interessante uma passagem que ele fala sobre isso. Já no Reino dos Nomes tem uma coisa muito curiosa, porque a gente sabe hoje, a gente que conhece as tradições árabes, as tradições islâmicas, as pessoas em mesmo as tradições católicas, a gente começa com Mubarak, que é um nome árabe para bendito, mas nós temos Benedito, que é bendito, nós temos várias na tradição judaica cristã, vários nomes que são nomes sagrados, atributos de Deus, de uma certa forma. E lá, Bahá'u'lláh, quando cita o Reino dos Nomes, ele fala que era muito comum as pessoas, e isso aconteceu com Azal, o irmão dele, que era Azal, eu me esqueci o outro nome. E Oi? Sobre Azal. Azal quer dizer, se não me engano, já me esqueci, mas quer dizer a eternidade. 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 Sobre Azal e a manhã da eternidade. Exatamente. Então, as pessoas recebiam esses nomes dos pais, ou possivelmente esses títulos, e se achavam que eles eram simplesmente o máximo com aquele título, que, inclusive, esse irmão dele foi o que se achava, né? Ele se achava por causa do título dele. E várias pessoas que se acham por causa do título. Não, eu sou porque já me deram, inclusive, esse título, todo mundo me chama disso, né? Então é porque eu sou realmente bacana e maravilhoso. É o próprio Reino dos Nomes, efetivamente, né? Então tem essa curiosidade que ele cita especificamente esse irmão, meio-irmão, que era as aulas, ele que tinha esse nome e que tinha isso, e que era um exemplo desse apego ao Reino dos Nomes. Muito pois bem. Hoje, sim. Hoje, nesses dias já, quando eu vi que hoje ia ter uma palestra sobre véus, né, o que eles escondem, fiquei muito curioso. Pensei, depois vi que era o Luiz Mourão que ia falar, e eu pensava, mas como é que ele vai abordar esse assunto? Eu estou muito curioso, né, para ver como é que vai ser abordado esse assunto dos véus. E realmente foi assim um banho de iluminação, de eliminar os véus que a gente tem dentro de si. Por exemplo, enquanto ele falava, me lembrava de um véu que para mim é muito forte, por ter passado 2 legislaturas da minha vida na política como vereador, então aquela coisa de política está muito forte. E agora, como Bahá'í, volta e meia dá vontade de ficar vendo esses assuntos, como é que está a situação do Brasil, do mundo. Aí eu logo penso, poxa, aquilo eu abandonei, eu quero voltar para Bahá'u'lláh para estabelecer a paz no mundo. Minha meta é trabalhar pela paz universal. E isso aí, deixa eles resolver, não é um assunto que me interessa agora. Então, ao falar, me veio isso em mente. Muito obrigado pela excelente apresentação, Luiz. Muito bom. Gostei muito e me ajudou a ver alguns véus que estão impedindo o progresso espiritual. Agradecido. Me sinto muito lisonjeado por poder ter ajudado você a ver essas coisas, porque esse é o nosso propósito, né? Esse é o exercício diário que eu tenho feito o tempo todo, né? Por isso não é à toa que a oração obrigatória me incomodou tanto, esse tempo até chegar o dia de hoje. São muitos véus que eu tenho. Então, queridos amigos, se não temos então mais perguntas e dúvidas, agradeço novamente a presença dos amigos que nos honraram hoje. Eu, querido Luiz, com essa palestra realmente esclarecedora, que espero vai nos ajudar a remover mais alguns véus. No meu caso, realmente eu
vou me apegar muito a trabalhar os véus da negligência. Então, cada um sabe aonde a coisa pega. Eu desejo uma boa noite a todos e até semana que vem, se Deus quiser, com uma outra palestra e com a presença de todos vocês. Beijo no Gratidão coração. pela presença. Gratidão, Obrigada. Luiz. Uma boa noite Obrigada, a todos. Luiz. Boa noite, um abraço. Fala da Gratidão. Um abraço. Gratidão. Tchau, gente. Tchau, Tchau. tchau.